fazer uma revisão nessa parte de economia e deseconomia de escala por meio de palavras-chave. O que a gente tem aqui? A gente tem custo de um lado e a gente tem produção de outro lado aqui, nos eixos, né? Eixo X aqui, eixo Y, a gente tem custo e produção. Essa parte de economia e deseconomia de escala, ela explica esse formato em U da nossa curva de custo médio no longo prazo. E em cada pedacinho desse aqui, ela vai trazer pra gente um termo pra gente analisar, e isso é cobrado em prova. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai memorizar as palavras-chave aqui, porque é isso que vai cair na nossa prova. Então, nessa curva de custo médio, a gente tem a parte da economia de escala, a gente vê aqui que é a partezinha decrescente da nossa curva de custo médio. Então, tá caindo aqui o nosso custo médio conforme a gente aumenta a quantidade. A gente tá andando aqui na quantidade. Quantidade produzida de um lado, aqui embaixo, produção, então, quantidade estava em 0, veio para 1, e aconteceu, a gente tem uma curva de custo médio decrescente. Isso significa que, se a gente aumentar a produção, se a gente dobrar a produção, os nossos custos vão menos que dobrar, porque a nossa curva de custo médio está decrescente. Então, a gente chega aqui nessa parte do meio, aqui a gente tem um retorno constante de escala. O que significa? Significa que se a gente aumentar a quantidade produzida, os nossos custos vão aumentar na mesma proporção. Então, se a gente dobrar os nossos custos, se a gente dobrar a nossa produção, os nossos custos também vão dobrar. A mesma coisa que eu fizer com produção vai acontecer com custo. Esse aqui é o retorno constante de escala. E se a gente tem uma deseconomia de escala significa que a gente está aumentando a quantidade produzida e os nossos custos estão subindo mais do que esse aumento. Então, se a gente dobrar a nossa quantidade produzida, os nossos custos vão mais que dobrar. Então, pessoal, economia e deseconomia de escala, a gente está estudando o que acontece com a curva de custo médio no longo prazo. O que acontece se aumentar a quantidade? Se aumentar a quantidade no ponto de economia e de escala, os nossos custos eles vão menos que dobrar. Se eu aumentar na parte constante, mesma coisa que eu fizer com a quantidade produzida vai acontecer com o meu custo médio de longo prazo. E se eu tiver nessa parte final de deseconomia de escala, quando eu aumentar minha produção, se eu dobrar minha produção, o meu custo médio de longo prazo vai mais que dobrar.